Eu gostaria de falar nesta tarde sobre um tema que é muito importante para mim e para nós cristãos. Eu fui inspirado pelo John Piper. John Piper tem o hábito de todos os anos na sua igreja pregar sobre o aborto. Todos os anos. Ele diz que esse é um tema tão importante para a cultura e o tempo que nós estamos vivendo, que todos os anos na igreja dele ele prega um sermão sobre o aborto, porque esse é um tema que precisa ser constantemente relembrado. E ouvindo isso dele, eu pensei, verdade, precisamos falar sobre isso sempre, constantemente. E eu me lembrei que a última vez que nós falamos sobre isso aqui na igreja foi em uma pregação do Yuri, há 6 anos atrás. Então eu pensei, eu creio que seja importante nós falarmos sobre isso novamente. Ainda mais porque nós estamos diante de um julgamento acontecendo no STF para a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Foi um julgamento iniciado pela ministra Rosa Weber, uma última cartada que ela tinha, porque ela seria compulsoriamente aposentada agora no mês de outubro. Então, como uma última cartada, ela iniciou esse julgamento, porque mesmo após a aposentadoria compulsória, o voto dela ainda conta. Ainda seria contado. Então, se você está acompanhando ou acompanhou as notícias, o julgamento começou, ela votou favoravelmente, o julgamento foi suspenso e ele retornará de forma presencial. Então, esse é um motivo de oração, para que nós estejamos orando por esse julgamento, porque ele está pausado e retornará de forma presencial. Esse julgamento é o julgamento da ADPF 442, já vou falar um pouquinho dela daqui a pouco. Mas é importante mencionar que hoje no Brasil, o aborto ele é permitido em 3 situações. Em situações, na lei brasileira, em situações onde a mãe tem risco de vida, ou seja, seria mais risco para a vida da mãe continuar com a gravidez, em situações de gravidez por decorrência de estupro, e em situações onde a criança é anencefalia, está sendo criada sem cérebro, né? Está numa gestação uma criança sem cérebro. Essas 3 situações é permitida pela lei brasileira hoje. Mas a questão agora é ainda maior. Está sendo discutido se a gestação pode ser interrompida sem qualquer motivo. Na verdade, simplesmente por qualquer pessoa, sem justificativa maior. E nós estamos diante desse grande debate contemporâneo, né? Um debate onde, de um lado, nós temos aqueles que são defensores da vida humana desde a concepção, e, por outro lado, aqueles que são defensores da liberdade da mulher, da autonomia do indivíduo, da autonomia do ser humano, em que a liberdade se torna tão suprema, em que o feto no corpo da mulher se tornaria apenas uma extensão do seu corpo, sem consciência e sem vida. Esse é o debate que nós estamos vivendo hoje. Existem diversas razões pelas quais as mulheres escolhem abortar. Pode ser razões de saúde, razões econômicas, tropeços no projeto de felicidade pessoal, medo do que a família vai pensar, ou até mesmo maridos que são violentos e obrigam a esse tipo de ação. Infelizmente isso existe dentro das igrejas, tá, meus irmãos? Violência, estupro, são diversas as razões. Mas quando nós falamos de abortamento, quando nós falamos de interrupção de uma gravidez, nós não estamos falando de saúde pública e nós não estamos falando de liberdade do indivíduo. Esses temas são importantíssimos e também são caros para nós cristãos. Nós, os cristãos, somos os primeiros, devemos ser os primeiros a falar sobre saúde pública. Isso é um assunto importantíssimo para nós. E liberdade também é um assunto importante do qual nós devemos falar. Mas quando nós estamos falando de um aborto, a questão é mais fundamental do que essa. A questão começa com uma pergunta. Quando nós falamos de um embrião, de um feto, nós estamos falando de uma vida humana. Essa é a pergunta central. Quando nós falamos de um embrião, de um feto, nós estamos falando de uma vida humana. É ou não é
vida humana. Porque se for uma vida humana, ou melhor, se não for vida humana, se nós entendemos pela ciência que o que está no ventre de uma mulher é apenas um aglomerado de células sem pessoalidade, sem vida humana, então o debate termina aqui, tranquilo. Realmente, não há problema nenhum em interromper uma gravidez. Mas, se nós estamos falando de um ser humano, de uma vida humana, então o debate muda completamente. Porque se nós estamos falando de uma vida humana, essa não é uma discussão de saúde pública, essa não é uma discussão de liberdade, mas é uma discussão de moralidade, de ética. Se uma vida humana deve ou não ser protegida de acordo com a Declaração Internacional dos Direitos Humanos, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, de acordo com a nossa Constituição brasileira. Uma vida humana possui direitos, ela deve ser protegida, essa é a grande questão. E é interessante que quando nós falamos de quando uma vida humana começa, há um grande consenso, e por incrível que pareça, talvez você não saiba disso, há um grande consenso de que sim, a vida humana começa na concepção. No momento que o embrião é formado, uma vida humana se inicia. No momento que o embrião é formado, nós temos o DNA e já temos todas as informações necessárias para a vida ali. Cor do cabelo, o olho, a estatura dessa pessoa, até algumas predisposições que ela vai ter. Nós temos uma completa vida humana. Não existe nada que acontece entre a fecundação e o nascimento que interfira o processo no meio, fazendo com que ela se torne uma vida humana ou não se torne uma vida humana. Na verdade, esse é um consenso biológico, esse é um consenso na academia, é um consenso de que a vida humana realmente começa na concepção. A questão então se torna outra, porque como há consenso de que a vida humana se inicia na concepção, o problema é maior. É preciso então encontrar uma justificativa, de acordo com aqueles que pregam uma autonomia suprema, uma liberdade desenfreada. É preciso encontrar uma justificativa para ser moralmente aceitável a interrupção de uma vida humana. Existe alguma possibilidade de que interromper uma vida humana seja moralmente aceitável? Por incrível que pareça, esse é o argumento que tem sido discutido, inclusive na ADPF 442, em que eles reconhecem, os militantes pró-aborto e a própria ADPF 442 reconhecem que o embrião é vida humana, mas por incrível que pareça, há uma grande distinção entre o que é vida humana e o que é pessoa humana. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para a página 34 da ADPF 442, onde num parágrafo diz o seguinte: veja, o pertencimento à espécie confere um estatuto moral e jurídico diferenciado às criaturas humanas quando comparado a outras criaturas biológicas. Reconhecer valor intrínseco no pertencimento à espécie humana não é o mesmo que designar todas as criaturas humanas como pessoas constitucionais e, consequentemente, a elas conferir direitos e proteções fundamentais. Ou seja, o que está sendo discutido hoje no STF, não só no STF, mas no mundo todo, na ideologia, nas cosmovisões que nós estamos vendo por aí, é uma separação entre o que é vida humana, corpo humano e pessoa. Veja, é uma separação. Eles reconhecem, realmente é uma vida humana, mas não é pessoa. Olha só que interessante a distinção que é feita de separar o que é pessoa, pessoalidade, e o que é vida humana. Meus irmãos, isso é uma heresia que começou no século I, chamada gnosticismo, onde havia essa separação entre matéria e alma e espírito. E é uma ideologia, e na verdade esse é um pensamento contemporâneo, que muitos de nós, às vezes, concordamos, de que eu não sou o meu corpo. Eu sou o que eu penso, eu sou o que eu sinto, eu sou o que eu desejo, o meu corpo não me define quem eu sou. Veja, esse tipo de pensamento é o argumento que está sendo utilizado aqui. Há uma distinção entre o que é corpo humano e o que é pessoa. Página 36. O embrião ou feto
é criatura humana com valor intrínseco. Olha só, o projeto reconhece que o embrião é vida humana com valor intrínseco, mas sem o estatuto de pessoa constitucional, por isso a sua proteção é infraconstitucional. Veja que quando nós entramos nesse argumento e nessa discussão, as coisas se tornam sombrias demais e escorregadias. Porque, meus irmãos, quem é que define quando que a pessoa começa? Quem é que define o que é pessoalidade e o que não é pessoalidade? Isso foge do campo da ciência. A ciência não é capaz de definir quando uma pessoa começa. A ciência é capaz de definir quando a vida humana começa, mas ela não é capaz de definir quando uma pessoa começa. Isso entra no campo da filosofia, isso entra no campo da antropologia, entra no campo da subjetividade. É subjetivo demais. E aí se torna arbitrário, porque quem é que vai dizer o que é pessoa e o que não é pessoa? O que é que acontece entre a 12ª gestação a 12ª semana e a 13ª semana de que vida humana agora passa a ser pessoa humana? Onde está o critério? Na verdade, não existe. Não existe. O que é que acontece entre o canal vaginal e o nascimento de que um ser humano se torna pessoa humana? O que é que é? Quer dizer então que a gente está lá, é um ser humano, 3, 2, 1, agora é pessoa. A partir de agora se torna uma pessoa. Não dá para definir quando é que a pessoalidade começa. De acordo com esse argumento, a pessoalidade ela é definida por consciência, por autonomia, por liberdade, mas as questões vão se tornando complexas demais. A Nancy Pearcey, ela escreveu o seguinte: alguém terá que estabelecer um limite definido de quem se qualifica como pessoa. Mas sem critérios objetivos, o conceito será definido por puro poder. Quem tiver maior poder, ou seja, o Estado, decidirá quem se qualifica como pessoa. A Nancy Pearcey está dizendo que se nós não temos critérios absolutos, morais, quem é que vai dizer o que é ou não é uma pessoa? Quem tem mais poder, quem grita mais alto. Essa que vai definir quando a pessoalidade começa. Basicamente o que eles dizem é o seguinte: um aglomerado de células não tem consciência. Se não tem consciência, autonomia e liberdade, logo não pode ser considerado pessoa. Se não é pessoa, não é imoral e não é antiético interromper essa vida, porque não é uma pessoa. Mas vocês já pararam para pensar nas consequências lógicas disso? Vocês já pararam para pensar nas consequências desse argumento, caso a gente o leve às últimas consequências? Porque se nós temos uma separação entre vida humana e pessoalidade, quando uma pessoa começa, quem é que vai definir quando uma pessoa começa? Isso é subjetivo demais e é arbitrário demais. Pode ser na primeira semana, pode ser na última semana, ou pode ser depois que nascer. E por incrível que pareça, isso já existe. Eu estava assistindo uma palavra do Igor Miguel, inclusive quero agradecer Igor Miguel, quero agradecer também a Pedro Pamplona, Guilherme de Carvalho. São 3 pessoas que me ajudaram muito a construir esse sermão. Mas o Igor Miguel falou de 2 filósofos que propuseram uma coisa bizarra, e eu fiquei tão incrédulo que eu fui atrás para ver. Fui lá, li o artigo e realmente 2 filósofos da Universidade de Melbourne, Alberto Giubulini e Francesca Minerva, propuseram o aborto pós-nascimento. Eles dizem o seguinte, veja, literalmente: se critérios com os custos sociais, psicológicos e econômicos para os potenciais pais forem razões suficientemente boas para fazer um aborto mesmo quando o feto é saudável, se o estatuto moral do recém-nascido for o mesmo que o do feto, preste atenção nessa parte, se o estatuto moral do recém-nascido for o mesmo que o feto, e se nenhum dos dois tem qualquer valor moral em virtude de ser uma pessoa potencial, ou seja, não é pessoa, ele só é uma pessoa em potencial, então as mesmas razões que justificam o aborto também deveriam justificar o assassinato da pessoa potencial, quando essa se encontra na fase de um recém-nascido. Mas, meus irmãos, eu sei que isso é assustador, mas deixa eu dizer uma coisa, faz todo sentido.
Eu digo, no argumento, se nós pegarmos o argumento que as pessoas se utilizam hoje a favor do aborto, que a vida humana está separada da pessoalidade, e o que é que define a pessoalidade, isso aqui faz todo o sentido. Eles estão sendo coerentes com essa cosmovisão. Se nós pegarmos essa cosmovisão e a levarmos às últimas consequências, o que é uma pessoa? Uma pessoa é definida pela sua autonomia e pela sua consciência. Se não tem consciência, se não tem autonomia, se não tem liberdade, não é pessoa. Se nós levamos isso às últimas consequências, o que dizer de pessoas com severas deficiências cognitivas? Não é pessoa? O que dizer, por exemplo, de Terry Wallace, não sei a pronúncia, perdão, que é o recordista de um coma que a pessoa acordou. Terry sofreu um acidente em 1984 de automóvel. Ele ficou em coma durante 18 anos e 333 dias. E da noite para o dia acordou. É o recorde na medicina de um caso desses, de que a pessoa acordou após um longo coma. Essa pessoa acordou, e acordou consciente, claro, com severos problemas de locomoção e motores, mas consciente, falava, conversava. E aí, quando ele estava em coma, não era pessoa? Percebem as consequências desse argumento, caso isso seja aprovado no STF, gente? Aonde isso pode chegar? É uma loucura. Quem é que define o que é ou não é uma vida humana? O limite se torna a consciência. Uma jornalista que é militante também do aborto, ela disse numa entrevista certa vez o seguinte: você sabia que lá no Uruguai o aborto pode ser feito por qualquer pessoa, ou melhor, por qualquer motivo, até a 12ª semana de gestação? Ou seja, antes da formação do sistema nervoso, o feto não iria sofrer. Olha que interessante. O limite moral dela, a linha moral para interromper uma vida ou não, para essa jornalista, é o sofrimento. Se não há sofrimento, não é moralmente errado. Se nós levamos esse argumento às últimas consequências, quer dizer que nós teríamos o direito de interromper qualquer vida, desde que não haja sofrimento. Essa é a cultura em que nós vivemos. Nós vivemos numa cultura onde a principal religião hoje é a religião do self, do ego, de nós mesmos, da nossa liberdade. E em favor da nossa liberdade, esse é o limite, né? A autonomia humana se torna o nosso limite, a nossa regra moral. Então, de acordo com a cultura em que nós vivemos, a cosmovisão em que nós vivemos, o limite para a moralidade é a autonomia do ser humano. O que torna algo errado é quando nós interrompemos a liberdade e a autonomia de outro. Ou seja, o estupro hoje é considerado errado. Glória a Deus por isso. Mas sabe por que hoje o estupro é considerado errado por toda a cultura que nós vivemos? Não porque o corpo da mulher foi violado, mas porque a consciência dela foi violada. Essa é a grande diferença. O problema não é a sacralidade do corpo, o problema é a autonomia, a liberdade, a consciência. Esse é o limite moral. Portanto, se nós temos um ser que não é consciente, não é autônomo e não tem liberdade, nós estamos diante de um não humano. Esse é o argumento, caso levado às últimas consequências. Mas quando é que a pessoalidade começa? Existe mesmo uma separação entre vida humana e pessoalidade? Uma pessoa passa a ser pessoa depois que tem consciência, autonomia, depois que ela realmente começa a perceber a realidade? Quando que uma pessoa começa? Existem diversos filósofos que trazem muitos bons argumentos para mostrar que a vida humana ela já existe pessoalidade desde sempre. Não há separação entre corpo humano e pessoalidade. Há bons filósofos que você pode ler. Eu quero recomendar um que é brasileiro, Francisco Ratzo, escreveu um livro chamado Contra o Aborto, e ele fala sobre isso apenas com argumentos filosóficos e não religiosos, onde ele mostra que a vida e a pessoalidade humana começa desde a concepção. Então existem muitos bons argumentos filosóficos que é importante nós discutirmos e falarmos, porque quando nós formos conversar sobre isso com alguém que não acredita na Bíblia, a pessoa simplesmente vai dizer para você: mas eu não acredito na Bíblia. Então nós precisamos realmente de bons argumentos apologéticos e filosóficos. Recomendo que vocês leiam, depois a gente pode conversar mais. Mas hoje
eu quero trazer um breve argumento teológico, porque nós sim cremos na palavra de Deus. E o que é que a Bíblia diz sobre o início da pessoalidade? Quando que a pessoa humana começa? Primeiro nós temos o famoso texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, quando Deus diz: façamos o homem, ao ser humano, à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Em primeiro lugar, nós cremos que Deus criou todo ser humano à sua imagem e à sua semelhança. E porque todo ser humano foi criado à imagem de Deus, toda a vida humana, e veja, na Bíblia não existe separação entre corpo e pessoa, entre corpo e alma e espírito. Essa ideia de que existe uma separação entre corpo e alma não é uma ideia bíblica, tá, gente? Eu sei que o apóstolo Paulo fala no Novo Testamento de alma e espírito, mas ele não está falando disso de forma separada, é que tudo isso é uma coisa só, né? Não existe separação entre espírito e corpo, entre alma e corpo. A Bíblia trata o ser humano como ser integral, tudo junto. Não existe essa separação entre ser humano e pessoalidade. Para Deus, Ele criou o ser humano físico, biologicamente, completamente, e a sua imagem. E porque nós somos criados à sua imagem, nós temos significado, nós temos valor, dignidade. Todos têm dignidade, como diz Gênesis, no capítulo 9, no versículo 6, Deus nos diz o seguinte, preste atenção: se alguém derramar sangue de uma pessoa, o sangue dele será derramado por outra pessoa, porque Deus fez o ser humano segundo a sua imagem. E porque o ser humano foi criado à sua imagem, ninguém, repito, ninguém tem o direito de interferir em outra vida humana. Ninguém. Porque todo ser humano foi criado à imagem de Deus e possui dignidade, valor e propósito. Mas eu quero trazer um outro argumento a respeito dessa pessoalidade. No texto de Lucas, e aí eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 39. Ainda tenho 17 minutos. Lucas capítulo 1, versículo 39. Um dos textos mais incríveis da Bíblia, sobre um dos acontecimentos mais incríveis de toda a história. O acontecimento onde Deus se fez homem. Onde Jesus Cristo, Senhor de todo o universo, se fez feto. Deus se encarnou. Essa é a melhor notícia de todas. Deus, Criador do universo, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, no capítulo 2, Jesus, que era Deus, se esvaziou e veio como ser humano. Deus se encarnou em carne e osso. E não há distinção entre corpo humano e divindade de Jesus Cristo. A gente aprende isso no seminário. Quem está lá no curso de teologia, não há distinção entre a divindade de Jesus e a humanidade de Jesus. Jesus é verdadeiramente e completamente ser humano, e Jesus é verdadeiramente e completamente Deus. Não há divisão dessa pessoalidade. Jesus é pessoa encarnada desde o momento que ele se encarna no ventre da sua mãe. Mas é interessante que aqui nós temos uma história de duas mulheres grávidas que se encontram. Maria está grávida de Jesus. E no momento que ela descobre que está grávida de Jesus, ela vai encontrar sua parente Isabel. Isabel também está grávida de João Batista. Duas grávidas que se encontram. E esse texto é maravilhoso, veja bem. Naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Exclamou em alta voz: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre.
E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Esse texto é lindo. A primeira coisa que nós notamos aqui, no versículo 41, Isabel, o texto, o autor Lucas, nos diz o seguinte: quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no ventre. A palavra grega aqui, a palavra brefos, é uma palavra utilizada para se referir a crianças mesmo, crianças no sentido geral, genérico. Não há uma distinção para Lucas, para o evangelista, inspirado por Deus, não há uma distinção entre o que está dentro do ventre da mulher e o que está fora do ventre da mulher. O que está dentro do ventre já é uma criança. Essa é a palavra utilizada. A palavra é repetida no versículo 44, pois logo que chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu, a mesma palavra, e depois que Jesus nasce, no capítulo 2, no versículo 16, foram depressa encontrar Maria e José e a criança deitada na manjedoura. A mesma palavra, ou seja, não há distinção entre a criança nascida e a criança não nascida. A criança não nascida, ela é uma pessoa. Não existe essa separação entre vida humana e pessoa humana. Deus nos criou com pessoalidade, porque Ele é um ser pessoal. E se Deus nos criou, Ele nos criou com pessoalidade desde sempre, porque Ele é uma pessoa. Portanto, não há distinção entre crianças não nascidas e crianças nascidas. A Bíblia simplesmente trata como criança. Um outro assunto, um outro fato interessante, é que no versículo 41 diz assim: quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, então Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Isso é importante. Por que é importante dizer que Isabel ficou cheia do Espírito Santo? Porque as palavras que ela está prestes a dizer não é apenas uma impressão de mãe, uma impressão materna. Isabel aqui recebeu revelação de Deus porque ela foi cheia do Espírito Santo. Porque nós precisamos concordar que mães possuem algumas impressões, que nem sempre são verdadeiras. A criança chuta e pensa, hoje ela está feliz, hoje está triste, né? Meu filho hoje está alegre. Pode ser que sim, mas você não tem certeza disso, não dá? É uma impressão materna, né? Por que é importante dizer que Isabel está cheia do Espírito? Porque o que ela está prestes a dizer não é uma simples impressão. Ela está tendo revelação de Deus. E o que é que ela diz logo em seguida? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz de saudação que você fez, a criança se estremeceu de alegria. Meus irmãos, quem é que se alegra? Um aglomerado de células não se alegra. Um braço não se alegra. Pessoas se alegram. Pessoas se alegram. O que existe no ventre de Maria, ou melhor, aqui é Isabel, né? O que existe no ventre de Isabel é uma pessoa. Não só um ser humano sem pessoalidade. Não existe essa distinção. É uma pessoa. O texto continua, e na verdade não, antes disso, para quem conhece a história de Isabel, que é linda também, ela também não podia ter filhos, e Deus tem uma promessa, faz uma promessa de que ela engravidaria e daria à luz a João Batista, que seria um profeta como a voz que clama no deserto, primo de Jesus, importantíssimo para a nossa história do Evangelho. Mas é interessante que quando Deus se revela ao pai de João Batista, alguns versículos antes, no versículo 15, nós temos algo interessante onde Deus diz o seguinte: pois ele será grande diante do Senhor, está falando a respeito de João Batista, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Desde o ventre materno, João Batista era cheio do Espírito Santo.
Isso quer dizer que no momento que Isabel se encontra com Maria, ela tem dentro do seu ventre uma criança cheia do Espírito Santo. Mais uma vez, nenhum lugar na Bíblia o Espírito Santo enche animais. O Espírito Santo não enche aglomerados de células. O Espírito Santo enche pessoas. Pessoas são cheias do Espírito Santo. Portanto, eu creio e nós, os cristãos, cremos que indiscutivelmente, no momento da fecundação, quem dá a vida é Deus. Nós temos ali não apenas um corpo humano separado de pessoalidade. A Bíblia nos traz clareza de que nós somos pessoas integrais, desde a concepção. E se nós somos pessoas, isso quer dizer que uma pessoa humana é digna de direitos e tem direito à vida, protegida pela Declaração Internacional de Direitos Humanos, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pela nossa Constituição brasileira. Essa pessoa possui vida e nós estamos falando de uma vida humana e de uma pessoa humana. Nesse sentido, eu creio que o cristianismo possui uma antropologia muito superior a oferecer. Porque essa antropologia que está sendo oferecida na nossa cultura e nesse julgamento é uma antropologia frágil demais. A antropologia cristã não reduz o ser humano às suas vontades e à sua autonomia. A cultura hoje reduz o ser humano aos seus desejos e à sua autonomia. Você já percebeu isso? Você é o que você sente, você é o que você deseja. Se você deseja, por exemplo, ter relações com o sexo oposto, então você é o que você sente. Eu sou hétero, isso define a minha identidade, isso define a minha humanidade, a minha pessoalidade é definida pelo meu desejo, é definida por aquilo que eu sinto. Isso é frágil demais, isso é pequeno demais, porque isso é opressor demais e é frágil. A resposta bíblica é muito superior. Nós não somos definidos pelas nossas emoções ou pelos nossos desejos ou pela nossa liberdade. Nós somos definidos desde a concepção por aqueles que nos criou. Nós somos pessoas criadas à imagem de Deus. Nesse sentido, nós cremos como cristãos que desde a concepção do zigoto, o que nós temos ali é uma pessoa humana. Por isso nós temos que oferecer algumas respostas. O voto da ministra Rosa Weber, se você tiver curiosidade de ler, leia, ou ouça, vá atrás. Ela diz: nós mulheres fomos silenciadas, não tivemos como participar ativamente da deliberação sobre a questão que nos é particular. Há verdade nesse argumento. Existem verdades nesse argumento. Porque infelizmente, realmente muitas mulheres estão sendo silenciadas hoje no mundo. E nós, os cristãos, devemos ser os primeiros a nos levantar contra as mulheres serem silenciadas e para que as mulheres tenham voz no espaço público. Nós somos os primeiros a defender a dignidade da mulher, porque homem e mulher foram criados à imagem de Deus e são coiguais. Nós somos os primeiros a nos levantar para defender esse direito. Então, nesse sentido, ela tem toda a razão. As mulheres não devem ser silenciadas. Mas há uma grande contradição nesse argumento. Porque Rosa Weber, ela é uma mulher nascida. Ela nasceu. E o que dizer, se o problema é mulheres serem silenciadas, o que dizer de milhares, se não milhões de mulheres que estão sendo silenciadas antes mesmo de ter o direito à vida? Elas também estão sendo silenciadas. Rosa Weber diz que a maternidade precisa ser uma escolha e não uma obrigação. Isso é verdade. Nós defendemos que a maternidade é uma escolha. E ela diz que a maternidade é uma escolha, mas infelizmente os métodos contraceptivos não são muito confiáveis. E acabam falhando. Então, nesse sentido, a mulher teria o direito de escolher ou não engravidar, de escolher ou não ser mãe, interrompendo a vida de outro ser humano. O problema é que nós estaríamos interrompendo a vida de outro ser humano. É uma questão moral.
O cristianismo, eu creio que oferece respostas melhores. O cristianismo oferece respostas melhores porque discípulos de Jesus possuem uma ética sexual que eu creio ser superior, uma ética sexual de abstinência e de casamento, onde o sexo é praticado dentro de um casamento saudável. E nós precisamos assumir responsabilidades de que sexo é bom, dá prazer, mas nós precisamos ter maturidade e responsabilidade de saber as consequências que ele pode trazer. Nesse sentido, ela também defende, diz que infelizmente muitos homens, e esse é o argumento de muitas também, muitos homens abandonam as mulheres grávidas e deixam elas sozinhas sem condições de criar. Esse é um assunto seríssimo do qual nós também devemos nos posicionar e ensinar e combater esse tipo de atitude. Mas é interessante que ela diz que a mulher tem o direito de escolher ser mãe ou não. Isso não se aplicaria também então para os homens? Os homens não teriam o direito de escolher não ser pai e fugir, deixar a mulher sozinha? Está vendo a incoerência do argumento? Enfim, tem muitas outras incoerências que nós poderíamos tirar do voto dela. Mas nós precisamos ser honestos e sinceros. Cremos que a vida e a pessoa humana começa desde a concepção. Mas nós também precisamos oferecer respostas melhores como cristãos, meus irmãos. Porque muitas vezes as respostas que nós oferecemos são fracas, frágeis e preconceituosas. Não quer engravidar? Fecha a perna. Esse é o melhor argumento que você tem para oferecer? Nós precisamos de amor, de compaixão, de saber que realmente existem muitas mulheres sofrendo. Que o problema da saúde pública é um problema sério. Realmente existem muitas mulheres que acabam morrendo na tentativa de um aborto clandestino. Isso é seríssimo. E nós precisamos oferecer respostas melhores. Precisamos oferecer apoio, ajuda, atendimento psicológico, psiquiátrico, estar perto, oferecer evangelho, acolher, abraçar essas mulheres. Nós precisamos oferecer respostas melhores a mães que estão sofrendo. Infelizmente, dentro da igreja, existem mulheres que são obrigadas a fazer um aborto por causa dos seus maridos. Nós precisamos ter mais compaixão, ter mais amor, ter mais empatia com essas mulheres. Eu quero encerrar com 2 citações. A primeira dela é de Senhor dos Anéis. Eu gosto muito de fantasia. E eu gosto muito da obra de Tolkien, do Senhor dos Anéis. Inclusive, se você não sabe, o Tolkien, que escreveu essa obra, ele era cristão. E o Senhor dos Anéis está repleto de valores e virtudes cristãs. Então, fica tranquilo, mas pode deixar seu filho assistir, né, e ler. Senhor dos Anéis é incrível, inclusive deu vontade de maratonar de novo. Mas há uma cena em que o Sam está conversando com Gandalf, o cinzento, o mago cinzento, e ele faz um questionamento do porquê nós não poderíamos tirar a vida daquele ser que era uma criatura ruim. Se eu não me engano, se eu me lembro bem, estava falando do Gollum, do Sméagol. E o Gandalf traz uma resposta interessantíssima, olha só o que ele diz. Muitos que vivem merecem a morte, e alguns que morrem merecem viver. Você pode dar-lhes a vida? Então não seja tão ávido para julgar e condenar alguém à morte, pois mesmo os muito sábios não conseguem ver os dois lados. O Gandalf, ele diz o seguinte, olha, você tem o poder de dar a vida? Se você não tem o poder de dar a vida, não ache que você tem o direito de tirar a vida. Porque até os mais sábios, muitas vezes não sabem quem merece viver e quem merece morrer. Mas eu não poderia encerrar falando uma citação de Gandalf, né, gente? É melhor terminar com uma citação da própria palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. E a Bíblia nos diz no Salmo 139, no versículo 13, o seguinte: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. O Senhor me teceu no ventre da minha mãe. É como se Ele estivesse tricotando você desde o ventre materno. Existe pessoalidade, existe imagem de Deus.